Bom dia, um lindo dia. Bem-vindos mais uma vez, quinta-feira, dia 19 de outubro, e nós continuamos a nossa jornada aqui de mini lives integrativas. Uma coisa que é muito importante é relembrar aqui, né, sobre os propósitos dessas mini lives. Uma delas é circular, né, conteúdo. Esse último ano e meio, eu tenho feito simultaneamente duas pós-graduações. Uma delas eu encerro agora em dezembro, né? E aí eu não tinha muito tempo também para ficar produzindo conteúdo aqui no Instagram. Então as mini lives, elas são uma maneira de continuar, né, conectada aqui com as pessoas que seguem, que buscam conhecer conteúdo de autoconhecimento. E é uma forma muito natural, muito. Não vou dizer fácil, mas dizer simples de apoiar aqui, né, a circulação de conteúdo. A segunda, e eu acho que ela é muito essencial para nós no dia a dia, é mais do que trazer um conteúdo, né, de fazer essa circulação, é também um ponto para a gente ir integrando os conteúdos. Porque a gente nunca na história da humanidade teve tanta informação, tanto conteúdo disponível para a gente. É só a gente ver, né, aqui no Instagram, quantas pessoas fazem live por dia, quantos conteúdos a gente vê de postagem com coisas escritas, de postagens com imagens e de stories. E daí existem vídeos no YouTube, podcast e as várias outras redes, fora as próprias buscas das pessoas, né? Fazerem cursos, fazerem vivências, retiros. E isso é muito bacana, porque é um mundo, né, de acesso que muitas das informações hoje que estão abertas, antigamente eram só grupos muito específicos, grupos especiais no sentido de grupos iniciáticos, que a pessoa buscava, tinha todo uma maneira específica para entrar. Hoje ainda existem muitos grupos assim, né? Mas o bom dos grupos de lugares, faculdades, locais mais institucionalizados, muitas vezes é porque não é uma questão só de jogar conteúdo, precisa ter uma estrutura também. E por isso, o segundo grande objetivo aqui, né, dessas mini lives integrativas, é integrar. Então, tem uma estrutura que eu sigo, né? Às terças-feiras, nós temos aqui a parte do relaxamento, da introdução do tema, falar um pouco sobre os mecanismos da mente, que mente e traz muitas complexidades na nossa vida, mas também é uma ferramenta fantástica para a cocriação. Às quartas-feiras, a gente trabalha o nosso corpo físico, né? Ontem mesmo, num grupo de estudos que eu estava, eu perguntei sobre essa questão da energia vital, né, para nós terapeutas, aqui o pessoal dessa área que auxilia as pessoas nessa área de autoconhecimento. E estava falando, a maioria das questões que foram faladas foram questões relacionadas ao corpo físico, alimentação, hábitos, né, saudáveis no dia a dia, porque é o corpo físico, né, nós podemos estar temporariamente nele, mas se nós não estamos, não nos apropriamos, não cuidamos dele, a gente não tem sustentação para as outras áreas. Então, às quartas-feiras, a gente relembra sempre dessa importância do corpo físico, seja o tema que for que a gente está tratando aqui, se o corpo físico não estiver junto nessa integração,
a gente não faz o movimento. Quintas-feiras, dias de hoje, a gente trabalha o nosso corpo mais energético, nosso corpo sutil, com alma, né? Nós temos muitas questões, muitas angústias, muitas vezes, né? Que vem de um fator não só societário, não só individual, essa parte transpessoal, essa parte evolutiva que nos chama. E é importante a gente tratar disso, porque faz parte também da nossa missão como seres humanos. E eu vi um dia desses, uma colega minha, ela compartilhou uma story que eu achei bem legal, que assim, e se a sua missão de vida fosse se aprimorar? Não melhorar a casa, não melhorar de trabalho, mas se aprimorar como um ser humano, né? Como um ser em evolução. E eu assino muito, né, dessa crença, dessa percepção. E por isso, bom dia, Cláudia. E por isso, aqui a gente inclui, né, essa questão do nosso corpo sutil, do nosso corpo energético. Porque isso nos ajuda a lembrar que a nossa verdadeira evolução é o que é mais importante. Bom dia, tá? Um lindo dia para nós. E aí, um dos conceitos que eu trouxe aqui, né? Essa semana a gente está trabalhando o tema abertura. E hoje, quinta-feira, quando a gente conecta essa abertura com o nosso campo energético, uma coisa que é muito importante trazer é que muitas vezes a nossa mente, ela é um pouquinho terrorista. E o que seria isso, né? As nossas crenças, a nossa percepção de mundo, até pelo fato de como a gente foi criado, né? Na nossa sociedade em geral. São poucos os pais que tiveram a percepção de trazer, né, um ensinamento sem ser através de um medo. E isso não é culpando os pais, tá? Eles fizeram o melhor que puderam com a educação que eles receberam dos próprios pais também. Hoje muitas coisas estão mudando, né? Na educação, na percepção, algumas ordens sendo invertidas aí entre pais e filhos, né? Antigamente os pais tinham essa maior facilidade também de colocar o filho como filho, né? Hoje se inverte muito esses papéis também e vai ficando mais complexo a educação, mais complexo o crescer aqui no mundo, né? Mas trazendo essa percepção que muitas vezes a gente foi educado para pensar o pior do mundo, o pior das pessoas, né? E é uma forma de preparo. Entretanto, nós somos seres sistêmicos, né? E o que você vai programando essa mente a olhar para o mundo, olhar para as pessoas. A gente também faz isso com nós mesmos, não é só com o mundo, né? Muitas vezes a gente espera, cresce, esperando sempre o pior cenário em relação a nós mesmos até, né? E daí por isso muitas pessoas às vezes nem almejam muitas coisas, porque daí pensam assim: não, se eu não esperar muito, eu não vou me decepcionar. Se eu não fizer muito ali, vai estar ok, né? Porque isso vai desanimando a gente pensar só no pior, focar só no negativo, também tem uma qualidade de tirar a nossa energia. Pensa assim, se provavelmente vocês devem conhecer alguém assim na sua família, pode ser um amigo, às vezes pode ser você, até, né, quando a gente coloca a mão na consciência, você tá lá neutro no dia e de repente você se encontra com alguém, começa a falar com alguém que só te traz aspectos negativos ali do que tá acontecendo. E daí você até tenta, fala assim: nossa, já tentou olhar por esse outro lado? A pessoa, não, porque aqui é só sofrimento, o mundo é assim, tudo.
Percebe o nível de energia que você sai quando você se encontra com uma pessoa assim. Você fala assim, nossa, a gente nem fez nada, só conversou ali um pouquinho, mas eu me senti quase como sugada. E muitas vezes, quando a gente faz isso dentro da nossa mente, né? O dia, então, sem perceber, a gente começou a reclamar ali internamente. Nossa, poderia estar assim, poderia fazer desse outro lado. E daí uma coisa que é importante explicar não é sobre positividade tóxica. Também ir pro outro extremo e acreditar que a gente vive no mundo encantado de Bob lá, né? Que não, tudo é positivo, só acontecem coisas. Esse é ir pro outro extremo e negar a realidade. Assim como você só ver o negativo acaba sendo prejudicial para sua energia, para sua mente, porque se você só pensa no negativo, para que eu vou me esforçar? Eu vou fazer o mínimo, né? A gente fica preso um pouquinho no nível de mediocridade. E mediocridade vale falar que é ficar na média, né? Tem um conceito em saúde que explica se a gente tá na média, no neutro. Pra gente ir pro negativo, mais negativo, é muito fácil. É só a gente pensar assim na nossa saúde, né? A gente vai no médico, faz os exames, tá tudo aparentemente ok. Sangue ali, nossos exames hormonais. Mas se a gente não tem uma rotina positiva ali no dia a dia, uma boa alimentação, exercícios, se a gente não faz a nossa limpeza mental ali no dia a dia, né? A gente escova os dentes, toma banho, faz a limpeza corporal, mas não para nem por 10 minutinhos ali para repassar o dia, para acalmar a nossa mente, né? Para não ficar com um monte de barulho. Hoje as pessoas estão tendo muita dificuldade de dormir por causa disso, é barulho o dia inteiro, é estímulo de tela, né? Então, se a gente não faz essa higiene mental também, a nossa mente começa a criar essas histórias que eu tô falando aqui, de pior cenário, qualquer coisa que as pessoas falam, a gente vai ter a tendência a comprar, né? E não necessariamente ser a nossa verdade. Porque se tudo que eu tô falando aqui, quando você tá fazendo a sua higiene mental, tudo que eu tô falando aqui é muito nada a ver pra você, só nossa, nada a ver, né? Não faz o menor sentido pra minha vida, é isso que ela tá falando. Se você tá fazendo a higiene mental, você consegue limpar isso, filtrar. Ok, aquilo que a Pamela falou não faz sentido. Se a gente não faz a higiene mental, a gente começa a se tornar uma esponja ao invés de um filtro, né? Eu falo muito, eu auxilio o terapeuta, muito esse auxílio para a pessoa fazer essa limpeza diária, né? Essa limpeza na mente, essa limpeza nos pensamentos. Porque senão a gente vira esponja. E pensa lá na sua esponja da cozinha mesmo, né? Se você deixar ela com água e depois lava e depois faz os processos, chega um momento que ela não absorve mais nada, tá só o pó. Aquela esponja, né? Se você não cuida bem dela, porque ela só absorve, ela não tem aquela capacidade, ela mesma não consegue tirar a água de si. Já o filtro não. O filtro, ele mantém, retém o que é necessário e joga, libera o que é desnecessário. Então, se a gente não faz esse processo com a nossa mente, isso ajuda a filtrar também as nossas energias. Porque se a gente não para um instante para pensar, para um instante para silenciar no nosso dia a dia, a gente acredita que tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está sentindo também, às vezes, esse exemplo que eu dei da pessoa que tá ali e falando as coisas, se você convive muito com uma pessoa negativa, se convive com pessoas que falam muito das outras pessoas ali, né? Foca muito no. Quando você vê, é energético isso. Você tá repetindo esses mesmos padrões.
se você não faz essa limpeza diária, de parar, de contemplar, né? Para integrar tudo que você viveu, porque a gente diariamente vive muita coisa. Quem pega aí transporte público até chegar no trabalho, quantas coisas não vive? Quem vai dirigindo para o trabalho, o trânsito mesmo, já é uma viagem, né? Até chegar no seu espaço de trabalho, notícias, tudo, a gente vai, né, recebendo e lembrando, se a gente não faz essa separação, tamo lá, ó, esponjinha, absorvendo, absorvendo, e daí o que acontece com as pessoas? Elas têm que extravasar de alguma forma. Vai ser através de compra, que vai liberar uma sensação de controle, né? Já que assimilou. Vai ser através de vícios, seja pessoas que têm vícios em cigarro, em bebida, pode ser vício em um docinho, em comida. A gente vai precisar de extravasar de alguma forma tudo isso que tá assimilando, que tá recebendo, né? Então, por isso a importância da gente integrar as coisas, fazer essa limpeza diária, porque senão nosso campo energético é aquela coisa de a gente acordar já tá cansado. A gente muitas vezes fugir da convivência com as pessoas porque fala, nossa, sei o que tá acontecendo, mas não aguento mais. É o nosso corpo, a nossa mente, o nosso energético precisando fazer uma filtragem. E daí eu falei de vícios, mas pode sair das mais diversas formas, tá? Sai no formato de raiva, sai dos diversos formatos. E é ok, porque é o seu corpo tentando fazer a homeostase ali, mas tem que perceber a produtividade disso para sua vida, né? Para os seus objetivos que você tem aí, que cada um tem seus objetivos. E é uma coisa muito importante da gente falar. Não é porque as pessoas têm sonhos diferentes, né? Que um tipo de sonho é maior do que o outro, um tipo de sonho é melhor do que o outro. O tipo de sonho que aquela pessoa tem é porque é o que faz sentido para ela naquele momento, naquele nível de consciência. Então, só pra gente encerrar aqui, né, que eu falei dos objetivos dessas mini lives, que é a gente integrar esse tanto de conteúdo, esse tanto de esponja, né, que a gente fica aqui no dia a dia. Eu vou fazer agora bem rapidinho pra gente finalizar aqui a live, essa live que a gente trouxe essas percepções, esses entendimentos relacionados aos outros corpos, mas especialmente com a nossa energia, nosso campo energético. Para quem nunca ouviu falar, nós somos magnéticos, né? Igual o imã mesmo. A gente atrai as coisas a todo momento. Pode ser positiva, pode ser negativa. A gente está sempre atraindo de acordo com o que a gente vibra. Campo eletromagnético. Não é nenhuma coisa mística em si. É uma coisa que a própria ciência tem estudado. A nossa mente tem campo magnético. Mas sabe qual é o maior campo magnético do nosso corpo? O nosso coração. Está sendo estudado isso. Então, por que é importante a gente liberar as mágoas, liberar os medos, apreensões, né, no dia a dia? Porque o nosso campo magnético está sempre atraindo. E às vezes a gente está vivendo o nosso maior pesadelo, tentando se proteger, se fechando contra o mundo e ainda assim está atraindo. Porque campo eletromagnético é relacionado ao que a gente pensa a todo momento, ao que a gente sente. Então, a gente fazer essa limpeza, fazer esse exercício para abertura, e é um exercício que você pode fazer diariamente aí na sua casa, eu vou conduzir agora, mas aí você pode dar esse comando para sua mente antes de dormir, né? Para você ficar mais tranquila, mais aberto para os ensinamentos dos seus sonhos, para os ensinamentos do dia que passou, do dia que vai se seguir no outro dia, né? É um bom exercício. Então, vou convidar você para que feche os olhos. Bom dia, Terapias Goianas. Chegou no momento aqui da meditação, do relaxamento.
eu vou pedir para você se ajustar aí no espaço onde você estiver, na cadeira, fechar os olhos por um instante, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira pelo nariz e solta pela boca. E eu vou convidar você agora para contrair todo o seu corpo. Fecha as mãos em punhos, vai fechando todo o seu corpo como se você fosse se abraçar assim e abre as mãos, vai abrindo o corpo, abre os dedos dos pés, se você conseguiu fechar também. Novamente, contrai tudo, fechando as mãos, fechando o corpo, fechando tudo e abre as mãos, abre o peito, abre as pernas. E uma terceira vez a gente faz esse movimento. Fecha as mãos, fecha os braços, fecha os olhos, fecha todo o corpo e abre. Quando a gente faz esse movimento, a gente vai ensinando o nosso corpo que a gente pode contrair, mas a gente pode relaxar, abrir, né? Então, vá sentindo a repercussão de fechar e abrir o corpo, como você vai sentindo, vai percebendo as suas mãos, vai percebendo os seus braços, vai percebendo o seu corpo, cintura, pernas, pés, todas as partes do seu corpo. E simplesmente observe. Não precisa julgar. Ah, deveria estar sentindo assim, deveria sentir dessa outra forma. Simplesmente observe. E desse espaço de descontração muscular, desse espaço que a gente, com a respiração e com esse movimento do corpo, nós nos conectamos com a presença do nosso corpo, com estar aqui agora. Eu vou pedir para que você repita, pode ser em voz alta, caso possa, ou só mentalmente, essas frases. Eu agora limpo os meus pensamentos de tudo que eu consumi, de informações, de propagandas, de palavras que as outras pessoas me disseram, de pensamentos sobre como o mundo deveria ser, de pensamentos sobre o que eu tenho a fazer, de pensamentos sobre tudo que passou. Eu limpo meus pensamentos e me conecto com o aqui e agora. Eu também limpo meu coração, minhas sensações, meus sentimentos em relação ao dia, em relação às situações que eu passei, em relação às expectativas, em relação às pessoas que eu convivo, a maneira que eu gostaria de ter sido tratada e não fui. Eu limpo meus sentimentos em relação a coisas que eu acredito que eu deveria ter feito e me culpo por não ter feito. Eu limpo meus sentimentos em relação a tudo que me prende, a tudo que me tira a vontade de me relacionar com os outros e comigo mesma. E eu agora também limpo o meu campo energético, que esteja a energia necessária para o meu crescimento, que esteja a energia necessária
para o meu crescimento, que esteja a energia necessária para o meu crescimento, que tudo que não foi para o bem maior seja transformado, que tudo que não foi para o bem maior seja transformado, que tudo que não foi para o bem maior seja transformado. Vai inspirando, soltando pela boca o ar, inspirando, soltando pela boca o ar. Bom dia, Diego, Natália. Vão retornando, se espreguiçando. E esse exercício da gente fazer esse comando, não precisa de falar todas as palavras que eu falei aqui, mas dá o comando que a sua mente se limpa, que os seus sentimentos e sensações se limpem, que o seu campo energético se limpe. Fazer esse movimento ao acordar, antes de dormir, ajuda a gente a ir regulando a nossa energia para que as situações da vida, o que a gente se propõe a viver, seja mais leve. E é isso por hoje. Gratidão, Diego. Desejo um lindo dia para nós. E amanhã temos a última live da semana para a gente trabalhar as emoções aqui junto com a arte. Um lindo dia para todos nós, que lembramos, de ter esses momentos para nós que são muito importantes para regularmos, convivermos. Não é sobre se distanciar, mas ter uma coexistência mais pacífica, mais construtiva para nós e para o mundo. Um beijo e até amanhã.